Bom, o jogo do Vasco foi. Deixa eu fazer aqui o levantamento da temporada de jogos do Vasco nesse ano, para não errar aqui a soma certinha. O Vasco jogou nessa temporada. Esse foi 8 jogos. É o oitavo jogo do Vasco, 6 pelo Campeonato Carioca e 2 pelo Campeonato Brasileiro. E é a terceira vitória em 8 jogos, quebrando aí uma sequência chata, uma sequência difícil. A gente é muito crítico e a gente é muito exigente. E eu estou dizendo a gente, os vascaínos, tá? Nós vascaínos temos essa exigência muito por conta daquilo que a gente sofre, daquilo que a gente apanha, né? O jogo, por exemplo, de quinta-feira contra a Chapecoense é uma frustração absurda. Mas a gente precisa fazer um recorte e não tirando aquilo que a gente fala do nosso clube, porque eu não quero saber como é que estão os outros. Ah, mas o clube A, o clube B, o clube C, não interessa. A gente exige do Vasco, né? Então empatar com a Chapecoense no último minuto ou nos acréscimos é frustrante demais, ainda mais depois de perder muitas oportunidades. Mas a mesma Chapecoense que venceu o Santos na abertura do Campeonato Brasileiro e Chapecó por 4-2. Chapecoense que estava lá entre os palpiteiros como um time com grande chance de ser rebaixado. E ainda está, porque jogou contra o Vasco uma partida pobre, mas a fase do Vasco é complicada e o Vasco cede um empate. Então a gente faz recortes em cima de jogos de agora. E é claro que o torcedor, principalmente, não quer saber, é início de temporada, tá ainda se entrosando, tá recebendo muita gente, não interessa. O torcedor e nós somos um pouco assim. A gente também quer ver resultado, porque a gente sofre muito. A gente está levando porrada há muito tempo. A gente vem de uma decepção. Hoje mesmo estava desembarcando no aeroporto e encontrei o Matheus, torcedor do Vasco, do lado ali para pegar as malas. E ele me proferiu uma frase que eu já ouvi de muitos vascaínos. Pô, eu estava de luto desde a Copa do Brasil e voltei agora. Vou ao jogo de hoje. Ia com o pai dele, o Sérgio. Então o torcedor do Vasco, ele é um torcedor angustiado, ele é um torcedor irritado. Pode ser em janeiro, pode ser em março, pode ser em abril, pode ser julho, pode ser durante as férias, pode ser no Dia das Crianças. A gente está sempre incomodado porque a gente vive anos e anos de tragédias. De um clube circundado de resultados difíceis, de decepções, de jogadores que a gente contrata com grande expectativa e que não entregam nada. E é por isso que a gente diz, o Brenner fez 2 jogos, não joga nada. O torcedor, ele é muito assim. A gente cobra muito, a gente quer que o cara chegue e resolva, né? E também a gente nutre aí uma aversão ou um pouco mais de exigência de alguns jogadores, aqueles que estão há mais tempo. O Léo Jardim é um frangueiro, tomou um frango aí no último jogo contra a Chapecoense, tomou, mas fez 72 defesas contra o Flamengo. Não interessa, o importante é hoje. O Lucas Piton não tá jogando nada. Não, mas o Lucas Piton fez um cruzamento outro dia aí e, sabe? Não interessa. A gente faz um recorte do hoje. E esse jogo de hoje, quando antes do jogo a gente viu a escalação e foi unânime, todos nós aqui da equipe, de que era uma irresponsabilidade por parte do Fernando Diniz colocar o time titular do Vasco num jogo que não valia rigorosamente nada. O Vasco já estava classificado com a vitória do rival ontem em cima do Sampaio Corrêa. Mas aí a gente pensa o seguinte, mas por que ele repete esse time? Por que ele bota o time titular contra os reservas do Botafogo? É desespero? Porque ele quer que o time se afirme? Porque ele quer que o time ganhe moral? Porque quer que ganhe um clássico em cima do Botafogo, independente de quem esteja do outro lado? Para mim é pule de 10. É para dar confiança. A gente vai ouvir o que o Fernando Diniz vai falar na coletiva, ele provavelmente vai justificar isso. Tanto que, quando o jogo foi definido no final, já aos 36, 37, eu acho até que com algum atraso, ele começou a tirar os principais jogadores, tirou o Thiago Mendes, que para mim foi o craque do jogo, e é um assunto que eu quero falar hoje no pós-jogo. Tirou o Felipe Coutinho, que se doa demais, não fez uma partida espetacular, mas se doa demais, corre, luta o tempo todo, né? Enfim, começou a dar chance ao Paulo Henrique, botou o Paulo Henrique de novo, botou o Rojas, que entrou muito bem no jogo, né?
tentou ali fazer as suas modificações para dar um novo corpo, mas começou a tirar alguns jogadores. Então, quer dizer, se o jogo fosse, né, aquele jogo de competição até o final, talvez ele não tirasse esses caras. Ele tirou porque tinha um planejamento, de repente, de poupá-los para o jogo de quarta-feira. Mas então, o Diniz meio que, e até disse isso antes do jogo, quando foi cobrado de que a performance vale mais do que o resultado, é algo que a gente, como vascaíno, não está acostumado, cara. A gente quer o resultado, cara. Se vier performance com resultado, a gente vai às luas, mas a gente quer ganhar o jogo. Não adianta só fazer grandes jogos maravilhosos e perder o jogo. Ah, nós jogamos pra burro contra a Chapecoense. Pô, perdemos 600 gols. Porra, o dia do goleiro, mas um azar danado, gol da Chapecoense. Então, o jogo de hoje, a gente tinha, e como todos os jogos desse início de temporada, e aí a gente faz uma comparação com os demais, o Palmeiras em São Paulo, volta e meia tá apanhando. O Santos, volta e meia, tá apanhando. O São Paulo, que ganhou no Campeonato Brasileiro do Flamengo, estava brigando lá no rebaixamento, em São Paulo. O Inter e o Grêmio sofrendo lá no Sul, né? Aí o Inter estreia no Brasileiro, perde para o Atlético Paranaense, que está subindo. Quer dizer, tá todo mundo inconstante. O Tite, do milionário Cruzeiro, contratou o Gerson lá por milhões ao Zenit, tá para ser demitido. Então, tá todo mundo ainda muito inconstante, mas volto a dizer, não interessa para nós. É só um corte. Então, o jogo de hoje, dentro da filosofia do Diniz, que seria para dar moral ao time, para recuperar alguns jogadores ou para dar alguma chance, acabou que deu certo. Perdão. E o certo, por exemplo, com o Brenner. Jogador criticado, porque, com toda razão, foi mal, principalmente no jogo da Chapecoense, perdeu 4, 5 oportunidades claríssimas, o Vasco podia ter ganho, por incompetência dele e do goleiro do Vasco, que errou no gol. E hoje o Brenner tira o pé e faz o gol. A bola sobra para ele, ele faz o gol. E a gente vê nitidamente na hora da comemoração aquele, né, descarrego lá, a vibração acima do normal. Porque é isso, o Vasco é um clube difícil de se jogar. E bem-vindo ao Vasco, amigos. E vai ser difícil para todo mundo. Eu posso ser o Marino Inestrosa, o melhor jogador da América em 2025. Se eu não jogar bola, vai ser o tempo todo. Então eu acho que o jogo, ou esses jogos, por um lado, a gente criticou no pré-jogo, e acho que com toda razão, dessa preocupação de lesão, de expor. Tá aí o Bahia que vai nos enfrentando a Juazeirense com o time reserva. O Botafogo, primeiro tempo deu 0-0, ele tirou os principais jogadores, tirou o Barbosa, tirou os caras que teoricamente eram titulares. Até teve uma situação gozada, porque ele poupou o Alan, que estava no banco, o Alan acabou sendo expulso, já não vai jogar o próximo jogo, né, o clássico contra o Flamengo. Então, o jogo serviu, de alguma forma, para dar aquilo que o Diniz queria, que era moral, gás, recuperar alguns bonecos, fazer alguns bonecos terem um pouquinho mais de confiança. O GB entrou um pouquinho melhor no jogo, participou mais, lutou mais, ganhou mais bola no alto, brigou mais na frente. Então, por um lado, se foi muito perigoso e graças a Deus ninguém sentiu, ninguém, pelo menos aparentemente, demonstrou sentir algum tipo de lesão muscular ou desconforto, a gente vai ver quarta-feira com a recuperação, acreditando na fisiologia do clube para recuperar fisicamente todo mundo. Pelo lado Diniz, de pensar, valeu a pena, porque o time ganha um clássico, melhora a posição na tabela, porque um jogo com o Fluminense seria ruim para um clube que está brigando por um título, e o Campeonato Carioca é o mais palpável, né? Então, jogar com o Fluminense já agora seria difícil, é um clássico, é complicado, porque é um risco, porque, por exemplo, Botafogo e Flamengo, um dos dois vai sair da briga pelo título. E já nas quartas de final, é a mesma coisa lá do paredão do Big Brother, você ser eliminado logo no primeiro paredão. Deve ser uma frustração danada. E você ser eliminado nas quartas de final, nessa modalidade nova, nesse regulamento novo do campeonato, é chato. Você não chega nem a uma semi, sabe? Então o Vasco vai pegar o Volta Redonda, que é um adversário chato, mas que é batível. É um time que o Vasco consegue bater. Agora, algumas coisas para mim que são claras do jogo, o que valeu como observação. Thiago Mendes, aí é uma opinião minha, única. Eu tenho cobrado muito aqui postura, falei isso no pré-jogo, de um jogador de liderança. Não vai ser feito isso, mas se sou o Fernando Diniz, para mim o capitão do Vasco a partir de quarta-feira é o Thiago Mendes. É um jogador que se impõe tecnicamente, eu acho que o capitão ele se impõe tecnicamente pela postura dele dentro de campo e pela postura força,
Thiago é um cara que dá carrinho, um cara que briga, um cara que luta, mas ao mesmo tempo é um cara que dá um passe de 3 dedos, é o cara que reclama com a arbitragem, é um cara que cobra, é um cara de experiência. Para mim é o capitão do Vasco. Para mim é um jogador para ser o capitão do Vasco. Até para dar uma mudada, sabe? Até para tirar um pouco desse peso do Felipe Coutinho. Então essa é uma observação que eu faço. O Thiago Mendes fez uma grande partida, mas uma ótima partida. E sem ser espalhafatoso, sóbrio, muito bem. Outra, o Brenner, fazer um gol é importante, tira o peso de um jogador que com 2 partidas já estava sendo criticado, e volto a dizer, bem-vindo ao Vasco, Brenner. O Vasco é assim. E vai te fazer crescer como um jogador de futebol. Jogar em clubes sem grande pressão, Cincinnati, Udinese, não é a mesma coisa. E fazer um gol, tira. É um bom jogador, um jogador que vai ajudar um Vasco, é um jogador de mobilidade, de força, e hoje a mudança com ele e o GB na frente dá um pouco a ideia de que talvez o Spinelli, que é um jogador que eu acho que também vai ajudar muito ao Vasco, possam jogar juntos em algum momento. Então eu vejo essa característica. Uma outra situação que eu acho que descortina, que a gente começa a pensar como é bom o Johan Rojas, jogador de muito talento, muita qualidade, muito bom passe, muito interesse vertical, sabe? Ele quer ir o gol, ele quer chegar no gol, ele quer clarear. Ótimo, 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 ótimo. Acho que é um jogador que também mostrou hoje que tá com uma carinha aí de que em breve pode, se alguém bobear, pegar uma vaga de titular. Uma preocupação que eu tive mesmo com 10 contra 11, como o Botafogo, quando quis machucar um pouquinho, incomodar um pouquinho o Vasco, chegou. E a gente faz o corte aí do Vasco e Flamengo. Quando o Vasco com 10 homens não conseguiu passar do meio de campo. O Botafogo hoje conseguiu passar do meio de campo, chutou algumas bolas perigosas, com falhas da defesa do Vasco, de posicionamento, inclusive de bola lateral, cobrada pelo Botafogo, e que os zagueiros do Vasco têm uma dificuldade enorme de rebater. Achei o Saldívia no primeiro tempo melhor do que no segundo tempo meio, sabe, meio claudicante, dando furadas, meio nervoso, errando. Não tá legal o Saldívia. Não sei o que está acontecendo aí nesse revezamento, ele e o Cuesta. O Cuesta não é médico, mas não joga, não vai nem para o banco. O Saldívia é da mesma forma. Eu não sei se é um problema físico de ambos. Não tá me passando assim muita confiança. O Lucas Piton, como eu disse no primeiro tempo, fez uma partida assim insegura pela pressão. Tá difícil pro Piton, tá complicado pro Piton. Ele não comprometeu, ele não entregou uma rapadura, mas tá naquele momento de que ele estica uma bola, a bola para na poça. Sabe, se é outra, a bola passa. Ele vai tirar uma bola de cabeça, a bola vai errado, vai dar um spin na bola, a bola vai para trás. Então ele tá num momento que tudo para ele tá difícil. Ele é, como eu falei até na quinta-feira, alguns jogadores do Vasco, ele, o Nuno, o Coutinho, eles estão com uma granada na mão sempre. Eles têm que desarmar, eles são os desarmadores de bomba. Então é uma pressão danada, porque a torcida tá em cima, a torcida não tem paciência com eles. Então a gente vê nitidamente que tem alguns jogadores que, sabe, e é aquilo, a chegada do Cuiabano, tudo isso mexe com a cabeça dele. O Andrés Gomes, mais uma vez, preocupante, porque é um jogador que joga todas, só que ele é um azogue, jogador que caiu um pouco de produção, porque é normal dele, mas é um jogador importantíssimo, de muito talento, de muita qualidade, sabe, de insinuante, vai pra dentro, não tem erro, ele tenta todas. Enfim, então foi um jogo que você conseguiu ver em cima de uma facilidade maior que o Vasco criou no segundo tempo, fazendo logo um gol aos 5 minutos e depois um pênalti bem dado. Deu uma tranquilidade para observar o quão importante era vencer o Clássico, sim. Nessa filosofia do Fernando Diniz, apesar de ser um jogo que não valesse tanto, mas uma derrota ou um empate para um time sub-20 ou um time alternativo do Botafogo faria muito mal à cabeça desse time. Mas venceu. Isso é que é o importante. Conseguir a vitória, que isso possa trazer um gás maior no jogo de quarta-feira, que é um jogo diferente. O Vasco vai ser atacado e essa é a minha preocupação. Eu acho que a defesa do Vasco ainda demonstra muita fragilidade quando o time adversário pressiona, marca a saída de bola, ataca, adianta as suas linhas. E eu acho que a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso. O Vasco tem uma defesa ainda pouco sólida, ainda pouco forte, que hoje conseguiu se safar de um Botafogo que perdeu um jogador ainda no primeiro tempo, mas e era o time B do Botafogo. Boa vitória, importante vitória, 2-0, agora é esperar o Volta Redonda e passar pelo Volta Redonda. Mas jogando um futebol mais consistente, um futebol mais forte. Bom lembrar que hoje o gramado com chuva atrapalhou demais o jogo, trouxe um jogo completamente fora dos padrões, mas que no segundo tempo até melhorou em função do gramado ter melhorado.
muita gente criticando o gramado, mas choveu muito, gente. Choveu demais, até ter jogo foi muito difícil. Acho que o gramado tem suportado bem e a gente espera que a chuva dê uma amansada, porque vão ter mais 2 jogos essa semana em São Januário e 2 jogos importantes. O Vasco quarta-feira precisa ganhar do Bahia e não é fácil dizer isso aqui, ó, tem que ganhar do Bahia, como se fosse ganhar de qualquer um, e não é. Bahia é um time muito bom, um time que tem brigado por Libertadores todo ano e agora brigar aí pela classificação para semifinal, ganhando do Volta Redonda. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.